Durante as últimas horas, várias pessoas vieram me perguntar: o que você acha do episódio do Alain? Ora, sejamos francos, nem o Alain sabe o que está acontecendo com ele. É uma situação tão surreal, é uma situação tão inusitada, que parece um conto do Kafka. Ora, o Alain não sabe do que está sendo acusado, mas nós podemos usar esse episódio para avaliar o estágio no qual nós estamos vivendo em termos de respeito às liberdades. Sobre isso eu quero conversar com você logo, mas antes lembrá-lo da importância que você participe do processo de fortalecimento do nosso canal, que você contribua ou depositando na conta poupança ou participando do Apoie-se. É muito importante que você participe. Também quero reiterar um pedido todo especial, que você se inscreva no canal. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. É a forma que nós temos para fugir da armadilha dos algoritmos que buscam nos esconder. É muito importante que você, além de se inscrever, também ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, comente, dê o joinha e, como eu sempre digo, se sobrar tempo, nos acompanhe em nossas redes sociais. Nós vivemos tempos muito estranhos em nosso país. Talvez você não tenha se dado conta, mas a eleição do Jair Messias Bolsonaro é um fato sem paralelo na história mundial, na história política mundial. Não adianta nada dizer, mas o Trump. Lá nos Estados Unidos, democratas e republicanos sempre ficam se alternando, 8 anos para um, 8 anos para outro, às vezes um período maior, dependendo de fatores muitas vezes externos. No entanto, no caso do Brasil, é a primeira vez que se tem uma ruptura de um modelo que vinha sendo implantado a partir da omissão dos governos militares dentro do campo universitário e sindical. Ali se formou o caldo que já vinha sendo gestado desde os anos 20 com os partidos anarquistas e comunistas dando cursos e formando quadros. É a primeira vez que a direita chega ao poder no Brasil através do voto. E é importante que a gente deixe claro o seguinte: há uma ausência de quadros, lógico, o que faz com que muitas vezes antipetistas acabem ocupando espaços dentro da estrutura do governo. Mas isso também é preciso entender e compreender. Voltando para a questão do Alain. Corre a lenda e conta-se a piada, sempre de modo reiterado, que estavam conversando duas pessoas, um juiz e um médico, e eles discutiam qual dos dois era a maior divindade acima de Deus, se o juiz, que pode tudo, ou o médico, que pensa também que pode tudo. Imagine então alguém que chega à condição de ministro sem nunca ter sido aprovado num concurso para juiz. Esse cara pensa que o mundo está aos seus pés. Enfim, deita e rola com o uso do poder. E esse deita e rola, inclusive, envolve todos os níveis de coerção contra a sociedade, desde que atendam aos seus interesses. O episódio do Alain se insere nesse contexto do nonsense, do irreal, do surreal, de grupos de poder que não se deram conta que há um processo de mudança. Mas o que me deixou perplexo, mas o que me deixou apavorado, foi perceber a extrema omissão da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, da ABRAGE, Associação Brasileira dos Jornalistas Investigativos, dos sindicatos de jornalistas, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, do Senado, o silêncio revelador da OAB. Porque quando foi para defender um vagabundo, produtor de filme pornô, que nem o Verdevaldo, aí todo mundo saiu em defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão.
o que nós temos muito claro com esse episódio do Alain, eles não atuam em defesa da liberdade de imprensa. A maior parte dos jornalistas não gosta da liberdade de imprensa. Tanto assim que quando o PT e as esquerdas lutaram para fazer o controle social da mídia, todos esses grupos aí estiveram a favor. Basta observar que agora esses grupos defendem, por exemplo, a CPI das fake news, e teve um senador do PT que inclusive propôs a criação de mecanismos de controle das redes sociais. É o mesmo princípio do controle social dos meios de comunicação. Eles recorrem agora e querem censurar e controlar as redes sociais porque eles sabem que o eixo da comunicação se deslocou da mídia tradicional para as redes sociais. Portanto, ao defenderem o controle das redes sociais, esses grupos apenas resgatam a luta que eles tinham pelo controle social dos meios de comunicação. Mas aí é preciso entender o que eles compreendem como social. Social é eles. Social é eles, os grupos de esquerda, definindo o que é liberdade. São grupos tão perversamente safados que já nem se escondem mais, que já nem omitem mais os seus pontos de vista, que já não têm mais vergonha de definirem claramente que estão apenas ao lado da impunidade e do crime. Quando eles silenciam em relação ao episódio do Alain, eles apenas e tão somente mostram a verdadeira dimensão, a verdadeira cegueira e o preconceito que eles têm em relação ao Brasil. São entidades históricas que hoje apenas e tão somente estão a serviço da banda podre da sociedade. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.